Olá, amigos, no Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim, preocupados com o que aconteceu lá em Chicago hoje, uma queda importantíssima aí para a soja, perda de 60 pontos aí nos principais vencimentos, a soja voltando para aquele patamar próximo dos 13 dólares por bushel. Você se lembra que no melhor momento a gente chegou a ver soja acima dos 14. Ou seja, o que está acontecendo? É um movimento normal? É um movimento que tem fundamento para justificar essa queda? Aliás, foi uma queda intensa ao longo de toda essa semana. O que a gente pode esperar daqui para frente? A gente convidou o Carlos Cogo, lá da Cogo Inteligência em Agronegócios. Está aqui o Cogo com a gente. Bem-vindo, meu caro, nosso primeiro contato desse ano, e aproveito então para te desejar um ótimo 2021. Aliás, um 2021 que começa quente, hein, Cogo? Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, desejo mesmo para você e para todos que estão nos assistindo. É uma honra estar de novo com vocês aqui. E eu vou começar de só uma coisa que é necessário pontuar nesse início de ano. O agronegócio brasileiro teve um desempenho espetacular no ano 2020, tanto que a gente viu os números ontem da CPEA com a CNA, né, sobre o PIB do agronegócio, e é uma alta de quase 14% no PIB do agronegócio, e isso é 3 vezes o crescimento chinês, da economia chinesa, né? Mas todo mundo imaginava que esse seria um ano para ficar, colocar num póster e jogar na parede, porque seria o maior ano da história do Brasil no agronegócio. E isso já dá para dizer que a gente já pode descartar isso, pois 2020 está pintando como um ano melhor ainda que 2021. Para abrir a nossa conversa aqui, em função de toda uma conjuntura que a gente vai discutir um pouquinho agora. Legal. Agora, como é que a gente entende essa movimentação em Chicago hoje? É para se preocupar? É um movimento normal de mercado? Aliás, foi uma semana inteira de queda, né, Cogo? Foi uma semana inteira de queda e é uma devolução do prêmio de risco climático que tinha sido colocado nos contratos desde o começo do ano, e a soja rapidamente, em poucos dias, ganhou $1 por bushel, mas na verdade ela saiu do patamar do final do ano, entre 10 e 11 por bushel de vencimentos mais distantes, para ir quase todos os vencimentos de 2021 para cima de 14 por bushel. Então ali foi colocado um prêmio de risco climático bem grande sobre as cotações, pensando que, ou imaginando que Brasil e Argentina, principalmente nessa ordem, teriam problemas severos com as suas safras em função da laninha, que realmente vinha provocando desde atrasos de plantio até problemas de estiagem que vinham ocorrendo. Aí agora é o inverso, o mercado está devolvendo uma grande parte desse ganho diariamente, à medida que tem sido relatadas chuvas tanto na Argentina, no Pampa Úmido, na grande região produtora, como nas regiões do Brasil que estavam exatamente com falta de chuvas, que é o sul, algumas áreas do Mato Grosso do Sul, algumas áreas do Paraná, algumas áreas do Rio Grande do Sul. Quer dizer, agora praticamente dá para dizer que o clima está praticamente favorável à safra em quase todas as regiões brasileiras. Foi suficiente para uma sexta-feira, como é tradicional, os fundos de investimento liquidar a posição comprada na bolsa, tinham feito ganhos elevados e não quiseram correr o risco de entrar a semana com baixas mais acentuadas, porque essas baixas podem ainda progredir e persistir enquanto o clima seguir favorável no sul da América do Sul. Pois é, mas tendo em vista as chuvas que ocorreram e as condições das lavouras, já dá para dizer que o jogo está jogado, que a oferta está dada na América do Sul, e que a gente já tem um novo patamar estabelecido para a soja, Cogo? Não, não dá para dizer isso de jeito nenhum. Não está jogo jogado de maneira nenhuma. Está havendo um otimismo normal de observar uma situação de melhora nas condições climáticas da América do Sul, já que a América do Sul ela passa a ter uma importância muito grande para o mercado a partir de fevereiro. Normalmente o Brasil mesmo, a Argentina não, mas o Brasil já exporta é, já volumes elevados em janeiro. Não exportou quase nada em dezembro de soja e vai exportar provavelmente menos de 2 milhões de toneladas ou até abaixo disso em janeiro, né, pelo ritmo dos embarques. Então, os Estados Unidos ficaram muito demandados nesse período, que também foi um fator altista
com a Bolsa de Chicago. Então, tem que lembrar que tudo isso agora vira, o mundo passa a depender da soja sul-americana e tem que dar tudo certo daqui em diante. E pelas análises dos meteorologistas, não nós, não somos meteorologistas, o grande risco será no mês de fevereiro, onde há expectativas que possam ocorrer estiagens localizadas justamente no período em que a soja vai estar fazendo o enchimento de vagem, né? Fazendo a formação de vagem e enchimento de grão. E aí sim, isso realmente pode afetar, pode primeiro trazer uma perda de potencial produtivo e depois gerar ainda quebras localizadas. Então, isso está em aberto, vai ocorrer ao longo de fevereiro, tanto que a gente tem insistido com nossos clientes que o mês de fevereiro realmente vai ser decisivo para ver se a safra é grande mesmo ou não. Então, não é jogo jogado, não. O que é uma safra que sustentaria, ou enfim, que garantiria um abastecimento, uma oferta tranquila aí para o mercado, Kogo, na sua opinião? Se não houver quebras, a safra atual, que nós estamos estimando em 133,7 milhões de toneladas, a maior parte das consultorias que fazem estimativa também estão nessa mesma faixa no Brasil. Se esse número se confirmar, não é um número suficiente para aliviar os compromissos que o Brasil terá entre mercado interno e mercado externo. Primeiro ponto a lembrar, né? 60% da soja entra o ano já vendida, então já está de certa forma comprometida com algum player, alguma trade, e o saldo dos 40% precisa atender novas demandas de exportação, precisa atender mercado interno em crescimento de demandas de rações e precisa atender a nova mistura do biodiesel que vai para a B13 no mês de março de 2021. Não tem soja para todo mundo até o final do ano, a gente falou isso ano passado, não errou e não está com medo de errar esse ano de novo. Ou seja, no mínimo um mercado firme para a soja. Mas mesmo que em Chicago a visão seja diferente, Kogo, o que garante essa firmeza, o que poderia garantir essa firmeza para a soja brasileira, por exemplo? A primeira coisa é o fato de já ter uma grande parte da safra comercializada. Então você já fica com uma oferta livre, bem restrita. Isso é um ponto importante. O segundo ponto é que, ao ter uma disputa, quando se iniciar uma verdadeira disputa entre o exportador e o consumidor do mercado interno, o esmagador, que precisa fazer farelo, que precisa fazer óleo, aumentar a quantidade de produção de biodiesel, o mercado desse vai estar mais livre, com regras mais claras esse ano. Isso tudo, quando essa disputa começar, e talvez vai começar mais cedo ainda do que o ano passado, mesmo uma safra maior, pelo avanço que foi feito de venda antecipada, o prêmio vai tender a subir muito rapidamente. Ele já está caindo pouco durante o período de colheita, bem menos do que a média histórica para esse período, e aí deve se recuperar muito rapidamente e repondo o preço até o ponto de tentar atrair o vendedor, no caso do exportador, para o porto, e no caso do comprador interno, para ficar na indústria e não sair para exportação. Aí a briga volta rapidamente. Nesse início de colheita a gente está falando de prêmio em que patamar aí? 40, 50 pontos? Não, nós estamos falando agora, pensando, você está falando para início de colheita mesmo, vamos pensar em 50 cents, tá? Uhum. Vamos pensar em 50 cents. Agora, rapidamente, isso, 2 meses depois de iniciar a colheita, deve voltar para casa de 80, 90 cents e muito antes do primeiro semestre já ultrapassar a linha de $1 por bushel. Muito rápido, tá? E provavelmente também continuar galgando esses níveis aí à medida que os chineses começam a diminuir as compras dos Estados Unidos ao longo do ano, que vai ser normal, e voltem-se para comprar soja brasileira ou o que restou da soja brasileira que ainda eles não contrataram, né? Porque a demanda está muito forte mesmo, fechou o ano um volume muito alto e eles estão bem decididos mesmo a recuperar os rebanhos de suínos no país, né? E enrolados de novo, porque mais um surto de peste suína africana agora, né? Em pleno momento que eles estavam comemorando que não tinha havido mais nenhum surto novo, surge mais um. Pois é. Até que ponto esse novo fator ou essa nova condição pode afetar o consumo chinês, na sua opinião, Kogo?
Não creio que vai afetar o consumo chinês, porque o número de projetos que eles têm de granjas novas dentro do país é enorme. Eles já conseguiram estabilizar no primeiro semestre de 2020 o nível de produção de carne suína, no segundo semestre ele já cresceu, e na virada de 2020 para 2021 os estoques de cabeças de suínos em nível de país já estava acima de 2019, no final de 2020, ou seja, já havia se interrompido a queda do rebanho. Agora, porém, ela terminou o ano, só para ter uma ideia, ela terminou o ano já em alta, ainda 200 milhões de cabeças abaixo do ponto que eles estavam em 2017. Então tem muito caminho pela frente, e isso explica esses volumes imensos de compras de soja, que na verdade, a última análise, era para farelo. Há 10 anos atrás, a China consumia 65 milhões de toneladas de farelo de soja, e hoje consome 78 milhões de toneladas. Então, de farelo, para fazer esse farelo tem que ter muito mais soja grão. Então é muita coisa, e uma recomposição de rebanho agora, prosseguindo, 2021, 22, 23, vai exigir muito farelo de soja e muito milho, que eles também foram responsáveis por elevar o preço global, comprando volumes absurdamente grandes, né? E surpreendendo todo mundo. Né? Esse patamar, então, conquistado de compra chinesa de 3 dígitos aí, está mantido e consolidado, então, Kogo? Completamente. O que talvez retorne os percentuais de expansão anuais voltarem àquelas taxas que a gente via até 2015, 2016, que era de 6, 7% ao ano, e depois passou para 3, 4% ao ano de aumento. Talvez se volte a um nível mais apurado à medida que a economia vai retomando as atividades, a demanda interna de carnes da China vai se recompondo, os rebanhos vão se recompondo. A China está caminhando, e isso alguns analistas do setor de carnes, eu também faço esse mesmo trabalho, ela está caminhando para começar a reduzir as importações de carne suína e de carne de frango. Carne bovina não, porque eles não têm espaço realmente para ter um rebanho a ponto de abastecer o mercado interno. Agora, na carne suína e na carne de frango, tem muitos projetos para reduzir. Então, o ritmo de compra no mercado internacional das carnes suína e de frango pela China vai reduzir de ritmo, não de tamanho, de ritmo. E vai aumentar o volume de compras de insumos, aí no caso soja e milho, para os rebanhos locais, de ambas as carnes, mas principalmente da suína, que é que mais pesa na balança chinesa. Quer dizer, vai ter que comprar o insumo básico para fazer essa ração, para manter ou alimentar esse plantel que se promete aí ser grande e o suficiente para atender a demanda interna, reduzindo a necessidade de importação das carnes. Exatamente, essa é a ideia. Ontem até alguém numa live me perguntou, a China vai virar uma Rússia, mas no sentido seguinte, a Rússia ela acabou criando todo um programa dentro do país e conseguiu ficar autossuficiente na carne suína e na carne de frango. Era um grande comprador dessas carnes do Brasil, mas não sabe, era o maior comprador, e ele praticamente não come mais nada do Brasil. Não, a China não tem essa condição ainda, nem no curto, nem no médio prazo. Agora, que ela vai diminuir o ritmo de compra de carnes, vai. Agora, por outro lado, ela vai aumentar, para fazer isso, ela precisa aumentar o ritmo de compra de grãos. Muito bem. Então, enfim, são os fatores que justificam que, apesar do que a gente está vendo nesse momento com a soja em Chicago, a perspectiva para os preços ainda é muito bom, Kogo. Sem dúvida. Não tem uma mudança drástica no cenário, né? Sem dúvida. Vamos fazer uma conversa bem franca com todos que estão nos assistindo, né? Vamos supor que, na pior das hipóteses, a safra seja espetacular no Brasil e não tenha uma quebra acima dessa que já está precificada na Argentina, algo entre 47 milhões e meio de toneladas na Argentina. Vamos supor que tudo isso realmente se concretize, e vamos supor também, hipoteticamente, não estou afirmando, mas hipoteticamente, que a soja caia para 12 por bushel. Com um câmbio aí de 5,30 ou 5,40 ou acima de 5 e um prêmio subindo, é um preço muito alto. Você joga isso numa planilha até o final do ano e vê valores que vão flutuando de 125 até 145 reais FOB interior do sul e uns 10 reais abaixo disso FOB interior do centro-oeste. Tá? São valores muito altos ainda. Talvez eles não sejam
iguais aos mais altos do ano passado, mas também tem todo o espaço para chegar naqueles valores novamente. Eu estou usando a hipótese assim, a mais pessimista possível para dizer que não tem nada ruim pela frente, não. O nível de câmbio, de preço que se tem hoje e de comercialização já realizada já garante um resultado muito bom. E isso que você falou aí, né? Essa disponibilidade da soja brasileira, né? Agora, também não dá para dizer que essa ou que essa oferta vai se tornar disponível rapidamente, né, Kogo? O produtor brasileiro está capitalizado. Será que não tem uma estratégia aí de vender compassadamente, tentar explorar um aumento maior aí de preços? Será que esses preços podem surpreender a gente? Podem, tranquilamente. Eu não diria que não de forma nenhuma. Podem sim. Primeiro, por esse mesmo motivo. O produtor já tem uma grande parte da sua safra negociada, vai negociar com a maior calma do mundo. Lembrando o seguinte: geralmente você tem que fazer esse raciocínio olhando para as outras atividades que ele tem, né? E no caso, todo produtor de soja tem um milho segunda safra. Nem todo produtor de milho planta soja no Brasil, mas todo produtor de soja tem milho segunda safra. E o milho está num patamar de preço extremamente elevado. Então ele está tendo a condição de ter duas commodities com preços muito acima da média histórica em termos reais e decidiu o que negociar primeiro. Então isso vai dar para ele uma capacidade de barganha talvez ímpar, talvez desigual a qualquer outro comparativo, até mesmo com o ano passado. E isso significa, no final das contas, um preço médio maior, inclusive, que do ano passado, justificando aquela fala que você fez lá no início da nossa conversa. 2020 seria o melhor ano de todos, mas quem sabe não é 2021? Quanto a esse preço médio maior, isso eu já não tenho mais nenhuma dúvida, porque no ano passado, para lembrar, quando houve a disparada de preço, muita soja já tinha saído do Brasil a um preço bem mais baixo, né? Então, e muitos relatam isso, que não conseguiram vender absolutamente nada, nem perto de 140, 150, e havia muitas fixações a 80, 90, 95, 100 reais. Esse ano não, nós estamos, só para lembrar, nós estamos abrindo o ano e falando em coisas de 160 no Porto, 160, 165, daqui a pouco 150, 140, 130 no interior com o piso. Quer dizer, isso desde janeiro. Então, isso desde janeiro, mais até dezembro, mais as vendas que já foram feitas, realmente a média de preço de 2021, não há dúvida, será maior que de 2020. Muito bom. Agora, custo de produção aumenta também, né? No final das contas, a rentabilidade do produtor vai ser positiva? Na safra 2021, sim, porque ele comprou bem antecipados os insumos e nos momentos que foram feitas as compras, os cálculos mostram que a relação de troca estava bem favorável. Ele despendeu muito menos mercadoria, menos produto, menos soja para comprar os pacotes de insumos necessários. Agora, o problema que ele vai enfrentar vai ser 21, 22, onde ele vai pegar, para lembrar, né? O dólar também já entra em 2022 num outro patamar diferente do que entrou em 2020. Então também tem que lembrar isso, né? Quer dizer, em 2020 ele ainda conseguiu lá, se comprou muito precocemente, comprar um insumo mais barato em reais. Agora não, o dólar já entra, ou o câmbio já entra num patamar elevado, vamos pensar aí em 5,10, 5,20, até 5,40, e aí ele já entra com um problema. Eu já vi relatos, né, durante a semana de produtores perguntando: pô, tá caro o fertilizante, tá caro, etc, etc. Não tem como esperar, não tem como esperar, não tem horizonte de baixa para o preço dos insumos. Não havia estoque. O fertilizante, agroquímico, todo mundo sabe que os estoques são baixíssimos, ou seja, o que é reposto ao câmbio atual. E aí o mesmo raciocínio também fica válido. É o ano inteiro de preço cheio. Preço cheio que eu digo preço a câmbio alto, né? Aí realmente a situação pode aí ficar, não fizemos essas contas ainda, mas certamente o produtor vai comprar insumos em reais a uma média de preço bem mais alta que comprou em 2020. Não é um problema para essa safra que a gente começa a colher agora, mas o produtor tem que ficar atento para a próxima safra, então. Vai ter que ficar e não vai ter muita arma na mão, porque vai ter que se valer da máxima de que ele está com um poder de compra bom também, razoável, porque a soja dele também na média está
está remunerando melhor, né? Tanto É. que a recomendação que eu disse para quem perguntou, espero, não há o que esperar. Você tem que combinar agora uma coisa no momento, que é o preço da soja estava alto, no momento estava acima de 14, mas o preço do insumo, a relação de estoque estava ótima. Então, não há o que esperar. A soja vai subir ao longo do ano e o insumo vai ficar num preço elevado, porque o câmbio não está mostrando nenhum sinal de ceder no curto e no médio prazo, não. Contrariando o que muitos bancos, né, e corretores, tudo pensavam. Não é que eles estivessem errados, é que realmente nada deu certo, né? A vacinação atrasou, o governo não consegue emplacar as reformas, né? Então, realmente, nesse momento, não tem um horizonte para o câmbio ceder. Há uma versão a risco enorme no mercado, enquanto houver a versão a risco, é bolsa caindo e dólar subindo. Muito bem. Carlos Cogo, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Esclarecimentos importantes, fundamentos importantes de serem acompanhados e analisados daqui para frente, para a gente entender para onde que esse mercado pode caminhar. Existe aí todo um cenário, um viés interessante para preços, principalmente para preços ao produtor brasileiro, mas enfim, alguns fatores ainda precisam ser colocados à mesa aí para a gente garantir isso, certo, Cogo? Certo. Encerrando, a gente pode dizer, nós vamos ter um cenário bem claro exatamente no mês de março, onde a gente tem que esperar o tamanho da safra brasileira, sul-americana, e uma coisa importante que não foi falada hoje, que não era o tema de hoje, é para a próxima, o tamanho da safra dos Estados Unidos, né? O tamanho da área a ser plantada. Que vai aumentar. Tem uma promessa aí. Claro que vai aumentar. Então, a gente vai ter que olhar o clima, a área americana e tudo isso. A partir de março, o cenário começa a ficar mais claro para 21, 22. Legal. Carlos Cogo, meu amigo, obrigado, viu? Volte sempre. Muito obrigado e um ótimo final de semana a todos. Até a próxima, Cogo. Tá aí o Carlos Cogo conversando com a gente, trazendo as informações do mercado nesse dia de queda muito importante, de queda rápida e intensa aí da soja lá em Chicago. E não foi só a soja que caiu, não. O milho também teve perdas de mais de 20 pontos nos principais vencimentos, e é isso que a gente vai ver agora no nosso quadro de cotações. Olha aí a soja, encerrando. Vamos dar uma última atualizada só para ver se a gente pega os últimos preços. Ok. Encerrando, portanto, para março a 13 dólares e 11 centes por bushel, 58 pontos e meio de queda. Para maio, 13 dólares e 11 centes por bushel, uma queda de 57 pontos. Agosto, 12 dólares e 54 centes por bushel, 56 pontos e meio de baixa. E o setembro, 11 dólares e 61 centes por bushel, queda de 57 pontos mais 25, portanto, já se distanciando daquele patamar acima dos 14 que a gente viu a soja atingir há uma semana atrás. Então, vamos ficar de olho aí nesse mercado. Mas, de qualquer forma, mesmo que Chicago caia, o Cogo lembrou que quando a soja brasileira entrar no mercado e a demanda começar a ser, a oferta, né, começar a ser disputada aí, tanto pelo mercado interno quanto pelo comprador externo, pela exportação, daí a gente vai ver um prêmio corrigindo essas perdas que a gente viu até agora. O março de 21, 5 dólares para o milho, uma queda de 23 pontos mais 75. O maio, 5 dólares e 3 centes por bushel, queda de 23 pontos mais 25. O julho, 4,98, queda de 23,5. E o setembro, 4 dólares e 51 centes por bushel, queda de 21 pontos mais 25. E vamos finalmente ver o trigo. Vamos lá. Para março, 6 dólares e 34 centes por bushel, 26 pontos mais 25 de queda. A mesma queda para maio, que fechou a 6,36. O julho, 6,24, queda de 23 pontos mais 75. O setembro, 6 dólares e 25 centes por bushel, perdendo 23 pontos mais 25. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente agradece muito a sua participação, a sua audiência, e daqui a pouquinho tem outras cotações, mais informações, enfim, aquela última atualização para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.